É parte fundamental da identidade brasileira o cristianismo, independente de você ser religioso ou não. O que propiciou o nascimento da nossa cultura é a presença da igreja aqui, desde lá da colonização. Foi o aldeamento jesuíta, a ponte que possibilitou o aldeamento e a fusão dos povos. É da religiosidade que surgirá a nossa catira, o nosso barroco, as nossas tradições populares, os nossos santos populares, as nossas festas. O Brasil é uma nação profundamente cristã. Seja você cristão ou não, isso aqui é só um fato da história. Ponto. Essa é a tradição popular, o Brasil real. Diante disso, eu gostaria de saber o posicionamento dos comunistas a respeito da igreja, especialmente como ela é vista diante da Revolução. Então, historicamente, ela foi encarada como uma instituição reacionária, passiva de eliminação. Beata Maria do Carmo Zaragoza e Valeiro, carmelita de 73 anos que vivia em Valência. Em 23 de agosto de 36, milicianos comunistas invadiram a casa da religiosa das carmelitas. Presas, foram humilhadas, estamos falando aqui de idosas de mais de 70 anos, tá bom? Foram forçadas a caminhar pelas ruas para serem insultadas e hostilizadas, sendo levadas até a demarcação onde seriam fuziladas. O grande crime das carmelitas serem católicas. É o agente contra-revolucionário que ameaçava a revolução. Velhinhas de 70 anos. Pois bem, olha aí o Tribunal Vermelho. Mas não pense que é um caso isolado. A mera existência do cristianismo é vista como uma ameaça à propagação do evangelho comunista. A nova religião da humanidade, né? Aqui, tudo bem. Um momento, pode depois dar esse tempo a mais. Vou deixar. Documentos pontificiais de Sua Santidade Pio XII de 1950, tá? Isso aqui é do Estado do Vaticano, tá disponível para quem quiser ver. Na União Soviética, todos os 8 bispos e todos os 300 padres foram assassinados, deportados ou exilados. Na Sibéria não havia mais bispos nem padres que pudessem exercer livremente o seu ministério em todo o território. Estima-se que mais de 35 mil padres foram executados ou enviados para a Sibéria a campos de trabalhos forçados. Na Ucrânia, todos os 8 bispos foram deportados e 3 deles já haviam morrido na prisão. Na Lituânia, 6 bispos foram presos ou exilados. 400 a 500 padres foram caçados ou assassinados. Na Letônia, os 2 bispos foram exilados e de 120 padres, 33 foram deportados. Na Estônia, o único bispo foi preso e 50 padres foram executados. Na Polônia, mais de 1000 padres foram executados ou encarcerados. Na Tchecoslováquia, todos os 12 bispos eram monitorados e de um total de 7.000 padres, mais de 1.500 foram presos. Na Hungria, a partir da entrada das forças soviéticas, um bispo foi assassinado, um cardeal foi preso e mais de 500 padres foram mortos ou exilados. Na Romênia, 12 bispos foram presos, todos os 1.500 padres foram executados ou estavam encarcerados. Mas assim, fica tranquilo, né? É a ideologia do amor, a igreja é só uma peça de museu, né? Pode eliminar, nem que seja pela força. O crime, ser reacionária. Mas quando a gente vai para a China de hoje, olha que engraçado. A gente tem aqui a Associação Católica da China, ela controla as nomeações eclesiásticas, eles nomeiam bispos unilateralmente e o Partido Comunista Chinês, ele exige que a igreja deforme o evangelho para adotar os valores comunistas com versões da Bíblia editadas pelo governo chinês para servir de propaganda do regime. Menores de 18 anos são banidos de frequentar as igrejas em diversas partes da China. E todos os bispos são submetidos à vigilância e sofrem com prisões, como o bispo de Tianjin, me perdão se eu não pronunciei corretamente, o Melchior Shi Hongzhen e o Auguste Kuitai, que é bispo de Xinjiang. Ambos foram presos pelo regime. Como funciona num país cristão a posição dos comunistas referente à nossa identidade, que é mais de 90% do povo brasileiro? Marcos, ele teria 1 minuto e meio a mais, seriam 3, você tem 5 para resposta, mais 5 de bônus. Então, cara... 4 de bônus, 9 minutos total, tá? Primeiro assim, quando a igreja chegou aqui, o Brasil já estava organizado, tá? O Brasil estava organizado pelo povo que já estava aqui. Então não precisou da igreja para se organizar. A igreja veio impor aquilo que ela entendia como sociedade, tá? E aí matou uma porrada de índio, tá? Não vamos esquecer. Você fala como se a igreja católica veio aqui e ficou tudo de boa. Não foi assim. E a gente sabe que não foi,
Tá? Inclusive, em vários momentos, a igreja apoiou a escravidão, apoiou o contrabando de negros, entendeu? Apoiou a matança de índios, de negros. A Igreja Católica fez isso. Tá? Você pode me desmentir a hora que você quiser, porque que a gente entende de história, inclusive, não estou dizendo que a Igreja Católica foi má o tempo todo, não. Tá? Eu sei que os jesuítas, em alguns momentos, falaram assim, não, meu irmão, dá uma segurada aí. Tá foda. Já estamos passando dos limites. Mas você fala como se a igreja tivesse vindo trazer o paraíso na Terra. Isso não foi isso. Cara, assim, eu não sei que tipo de material você pesquisa, mas, por exemplo, eu vou te falar como está funcionando a China hoje, tá? Existe um youtuber, o Felipe Durante, né, eu falei no começo, ele registra o tempo todo como a China funciona. Aliás, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante falar aqui é que no ano passado, ou foi esse ano, não vou lembrar direito, né, teve um período de crise aí com relação alguns aplicativos, né? Parece que os Estados Unidos proibiu o TikTok de funcionar e a China permitiu que os estadunidenses fizessem acesso aos aplicativos chineses, né? Eu não vou me lembrar qual o nome do aplicativo chinês, em chinês, mas a tradução dele para o português é Livro Vermelho. O que aconteceu naquele momento? O povo estadunidense começou a observar como funcionava de fato a China, que é muito diferente do que você está falando. Os jovens estadunidenses estão começando a ir para a China. Por que isso está acontecendo? Porque não tem emprego nos Estados Unidos. Aliás, não é que não tem emprego, que não tem emprego a gente sabe, mas também que tipo de emprego os Estados Unidos estão oferecendo para a juventude? Os jovens chineses estão indo para a China. Eles estão indo para a China em busca daquilo que eles achavam que deveria acontecer nos Estados Unidos, assim, pleno emprego, acesso, né, ao que é essencial para a vida humana, saúde, segurança, educação, que é o que a China está oferecendo agora. Né? Teve um influencer, o Diogo Rosarin, teve aqui, né? Ele fez uma matéria muito legal, eu não vou lembrar o nome mas vocês podem perguntar aí para ele depois, se eu não me engano é Jason Speed, que é um influencer estadunidense. Ele teve na China e falou assim, meu irmão, não é nada disso que eu achava. E todo mundo falando assim, meu irmão, mentiram o povo estadunidense. Isso aí, se você procurar, quem quiser procurar aí no YouTube, no Instagram, tem isso aí, tem muita coisa, tem muito volume de... O próprio trabalhador estadunidense falou assim, os Estados Unidos mentiram pra gente o tempo todo. Lá eu vou ter acesso à saúde, lá eu vou ter acesso à educação. Lá eu vou poder, inclusive, professar a minha fé, que isso não é proibido na China. Isso não é proibido. Não tem nenhum tipo de lei que proíba a pessoa de professar a sua fé. E aí, é preciso deixar bem claro, né? Eu vou voltar um pouquinho atrás, que a gente precisa entender que... como eu falei lá quando eu argumentei a respeito do que a igreja veio fazer, né, aqui, quando já existia povo, né, já existia uma organização social, ela pode não contemplar o que a gente entende de sociedade, mas já existia uma organização social. Quando a igreja vem para cá, já existia uma organização social. E eu falei bem assim, não é que a igreja não errou o tempo todo, às vezes ela acertou também, às vezes ela... Né? E assim, a gente precisa entender que a gente vai ter na igreja inimigo e vai ter aliado, né? Em qualquer organização social. Sim. Qualquer organização social a gente vai ter inimigo e vai ter aliado. Aqui no Brasil a gente teve as comunidades eclesiais de base.
eu fui formado nas comunidades eclesiais de base. Eu comecei a ser militante, a me entender como militante dentro das comunidades eclesiais de base. Sou formado pelo padre Higino Serafim. Eu saí da Igreja Católica. Quer dizer, eu fui formado pela Igreja Católica como militante. Eu entrava nas comunidades. Eu cheguei a entrar num barraco de lona, não existe mais isso hoje, pelo menos eu acho que não existe, né? Barraco de lona, numa favela, que tinha uma senhora deitada e eram 2 garrafas que tinham na casa. 2 garrafas, uma com água e uma para ela expelir o que ela precisava expelir. E tudo sujo no chão. Naquele momento, a Igreja Católica estava ali, meu irmão, para ajudar a resolver o problema. Mas existe uma outra igreja também que, por exemplo, compactua com, como eu já falei aqui, o recrutamento de crianças de 12 anos. Tá? Essa parte da igreja que compactua com isso, compactua com tortura, compactua inclusive com assassinato, né? Na minha avaliação, essa parte da igreja que em um determinado momento, meu irmão, foi considerada como inimiga. Como inimiga do povo. Que inclusive, se a gente pegar aí na história, a gente vai ver relatos de padre que inclusive estava no fuzilamento. Participou de fuzilamento. Participou de execução. Ou que foi fuzilado também. Não, sim. Sim. Né? Sim. Mas assim, a gente não pode dizer assim que eu não estou dizendo aqui que a Igreja Católica foi má o tempo todo. Não, teve uma galera. A teologia da libertação, para mim, foi uma galera que surgiu para falar assim, meu irmão, segura a onda aí, porra. Tá foda. Vocês vão ficar apoiando ditadura pelo resto do mundo? Você entende o que eu tô querendo dizer para você? Essa galera foi considerada como inimigo, irmão. E a gente está falando de um momento em que as coisas precisavam ser definidas. Eu não tô aqui contando um conto de fada, o paraíso na terra para você, nem para ninguém. Eu tô falando aqui as coisas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem. Entendeu? O que eu acho que a gente precisa fazer hoje é superar isso. É superar esses momentos de crise. Eu acho que a gente precisa fazer isso, né? Eu acho que, eu vou falar dele aqui de novo, vou fazer propaganda de novo. Por exemplo, o João de Manuel vem fazendo um debate em cima disso que eu acho que é muito importante. De respeito das religiões. Eu sou ateu, hoje eu sou ateu. Entendeu? Mas assim, eu entro dentro de uma igreja, irmão, e me incomoda o cara que fica falando enquanto o padre está falando. Me incomoda, não é pouca coisa, me incomoda real, meu irmão. Se eu tô ali, se eu me dispus a estar ali durante 1 hora, meu irmão, que eu vou para respeitar aquilo que o cara tá falando. Entendeu? Então, assim, o que eu acho, né? E eu não posso determinar, porque assim, nós somos muitos, né? A gente tem... são vários tipos de entendimento, mas assim, dentro do meu campo, dentro do campo onde eu estou, que é a esquerda radical, a gente pensa dessa forma. A gente vai respeitar a religiosidade das pessoas. Todas elas. Todas. Católico, judeu, umbandista, candomblessista. Todos eles. A gente vai ter espaço para essa gente toda conseguir ser aquilo que eles são. Beleza? 2 minutos, seu Quaresma. Bom, eu quanto catequista, eu sei muito bem por dentro o problema que a gente tem de catequese. E não é de hoje, é crônico do país. Então, é super natural que a gente tenha pessoas desrespeitando a sacralidade da missa, ou mesmo aqueles que tiveram formação católica, que, por uma má formação católica, saem para fora da igreja. Não existe conversão forçada no cristianismo. Se isso aconteceu ao longo da história, isso não estava previsto em doutrina nenhuma. Tanto é que é condenado atualmente. Todas as posturas que a gente pode apontar que foram erros históricos da igreja foram cometidas por homens. Aonde está na doutrina da Santa Igreja algo que balize esse tipo de questão? Por exemplo, foi na cristandade, na Idade Média, que a escravidão foi abolida na Europa. E voltou como um mal moderno do processo mercantil,
o terror que a gente viu no tráfico negreiro. Um erro completo. Mas quem que deu tanta força aqui pro movimento abolicionista? Papa Leão XIII. Inclusive, no museu lá de Aparecida tem até a rosa de ouro que foi dada aos abolicionistas e à princesa Isabel para a luta abolicionista no Brasil. A condenação expressa ao escravismo. Mas, vamos lá. A gente aqui não é um muvucado de gente numa terra arbitrária. A gente tem uma cultura específica, a gente tem uma formação específica, a gente é um povo específico. Quando a gente olha para os povos nativos que aqui estavam, de fato a gente tem que respeitar historicamente esses povos e mesmo os que ainda existem. Nós temos que ter políticas de afirmação de identidade. Mas isso não se constitui quanto o Brasil. Nem Pindorama existiu, que já é um romantismo. O que existiam eram tribos diversas aqui dentro. Os jesuítas chegaram pregando bala? Não. Quem que eram os grandes combatentes da escravização de indígenas? Basta pegar Capistrano de Abreu, Pedro Calmon ou qualquer historiador clássico que isso aí é assento comum na história. Os jesuítas foram os mais combatentes homens contra a escravização indígena. Quem escravizava os indígenas? Bandeirantes, em sua maioria, mamelucos. Homens especificamente dessa terra. Então assim, é uma coisa completamente maluca. A igreja se posicionou contra a escravidão em diversos momentos na sua história. Se aconteceu erros históricos, não previa na doutrina, diferentemente do comunismo, que prevê a perseguição a todos aqueles agentes reacionários. E aí, eu falo aqui sobre a perseguição na China. A gente tem isso, matérias públicas, Cardeal Pizzaballa, agora, no conclave, sendo um dos principais pontos que inviabilizaram a eleição dele, falando sobre os acordos imorais que estavam acontecendo na China de perseguição aos cristãos. Isso queimou ele, essa complacência. E aí o cara me vem assim, tem um fulaninho no YouTube que grava na China lá, bem chapa branca. Tá vendo? Não tem nada disso não. Aí você quer me dizer que naqueles campos de concentração que tem cristão e islâmico, aquilo lá não existe? Assim, a história nos mostrará.